Você já teve a sensação de que não consegue parar de continuar comendo mesmo já estando sem fome? É como se alguma coisa te empurrasse a continuar comendo e quando você percebe, você passou do ponto e lá vem a culpa, o arrependimento e aqueles pensamentos de pra que eu fui fazer isso de novo? Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo porque hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é cercado de muitos julgamentos e confusões, a compulsão alimentar. Será mesmo que você tem compulsão alimentar ou será que é só um exagero alimentar que acontece de vez em quando? E afinal, o que é compulsão alimentar? Qual a diferença de ter compulsão, de só comer demais? O mais importante, o que eu faço com isso? Com essa dúvida? Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Bernazza, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu tô aqui com um vídeo novo toda quinta-feira, te ajudando e trazendo conteúdo sobre comportamentos, pensamentos, emoções e tudo com base na ciência. Mas então vamos começar do começo, né, gente? O que é compulsão alimentar? A compulsão alimentar é um transtorno clinicamente reconhecido no grupo de transtornos alimentares e ele consta no nosso manual de diagnóstico, o famoso DSM. E quais são os sintomas que caracterizam uma compulsão alimentar? A principal delas, gente, é a perda de controle. Quando há um episódio de compulsão alimentar, essa pessoa não está tendo controle sobre si mesma no ato de comer. E depois do episódio, vem um turbilhão de culpa, vergonha, arrependimento. Mas nós ainda temos outros sintomas que podem ajudar a caracterizar esse transtorno. Comer muito rápido, como se assim fosse automático. Comer até sentir um desconforto físico. Comer sem sentir fome. Comer escondido por ter vergonha de comer. Sentir culpa, nojo e tristeza depois de comer. Eu já atendi vários casos de transtorno de compulsão alimentar e todos esses sintomas são muito comuns e é quase que todos que têm transtorno alimentar têm esses mesmos sintomas, esse mesmo ciclo. E vamos dar uma pausa aqui nos sintomas para falar de uma coisa muito importante. A compulsão alimentar não é frescura. Não é falta de foco, não é falta de autocontrole, não é gula. A compulsão alimentar vem de um lugar de dor emocional. E a comida é apenas uma forma, uma estratégia de anestesiar essa dor. Mas, Psi, e quando eu como muito num churrasco, assim, até me sentir bem estufado? Ou quando eu vou naquele rodízio de pizza, rodízio de japonês, que eu como até dizer chega? É aí que está um ponto importante da gente conseguir diferenciar o que é um transtorno e do que é um comportamento comum. Comer mais de vez em quando é normal. Eu acredito aqui que todo mundo exagera na comida quando vai para um rodízio, por exemplo, porque a ideia do rodízio é justamente essa. É o tal do fazer valer a pena o que tá pagando, né? Ou quando é uma comida que você gosta muito, tipo o seu prato preferido e é o único prato que você repete 2 vezes porque, assim, ele tem o seu coração. A compulsão alimentar é diferente. O problema é quando esses episódios de comer em excesso se tornam frequentes e descontrolados. Nesses episódios, a pessoa não tem prazer. Esses episódios são angustiantes. Então a diferença está no impacto emocional daquele episódio e na frequência que acontece o episódio. Comer muito por prazer de comer de vez em quando é uma coisa. Agora, comer compulsivamente, sozinha, escondida em casa para ninguém ver e ninguém ficar sabendo e depois se sentir péssima, com vergonha, com nojo de si mesma, com nojo do próprio corpo, é outra coisa. E o que pode causar a compulsão? A gente tem aí alguns fatores de risco, mas é muito bom reforçar que a causa de todos os transtornos mentais são multifatoriais. Geralmente são várias coisas juntas que acabam culminando naquele padrão comportamental. Mas a gente tem alguns gatilhos muito comuns relatados. Dietas restritivas demais, que geralmente causam o efeito rebote. É muitíssimo comum ouvir isso de pessoas que fiquei 3 meses sem comer nada de açúcar. E aí, em uma simples recaída, a pessoa consome muito mais açúcar do que teria consumido em todos esses 3 meses.
E para quem tem tendência a episódios de compulsão alimentar, restringir a alimentação pode ser um baita gatilho. Relação difícil com o próprio corpo. Isso aqui, tira e queda. Grandíssima parte, pelo menos todas as pessoas que eu já atendi com compulsão alimentar, estava relacionado a uma relação ruim com o próprio corpo. A pessoa se acha gorda demais, a pessoa não está satisfeita consigo mesma. Toda vez que ela se olha no espelho, vem aquela onda de insatisfação que acaba sendo gatilho para os episódios de compulsão. Emoções intensas mal reguladas, ansiedade, tristeza. E isso, gente, é muito comum. A pessoa tá no momento de tristeza, a pessoa ela tá no momento que ela não consegue lidar com a emoção, ela vai comer. Porque enquanto ela está comendo, aquilo anestesia as emoções mal reguladas. Só que depois o arrependimento vem como se a emoção mal regulada tivesse duplicado. Traumas e vivências de rejeição e cultura da dieta, cultura da estética, principalmente falando sobre o fato de comer sozinha. Porque se uma pessoa sente a pressão de estar sempre comendo bem em pouca quantidade para que os outros vejam, ela geralmente tem episódios de compulsão sozinha em casa. Tem até casos de pessoas que acordam de madrugada para comer escondido da própria família. Para vocês verem como compulsão alimentar não é qualquer coisa. Dá para perceber, falando sobre esses gatilhos, que a comida, no caso da compulsão alimentar, ela não tem o fator de nutrir. A comida deixa de ser nutrição e passa a ser um alívio emocional, mesmo que momentâneo. E outra característica muito comum da compulsão alimentar é o ciclo vicioso que ela acaba gerando. Você tem um episódio de compulsão alimentar, aí você sente culpa, e porque você sentiu culpa, você vai restringir a sua alimentação, vai ficar sem comer o dia inteiro. Isso acontece com muitas pessoas que sofrem de compulsão alimentar. Mas aí, justamente por causa da restrição que a pessoa usa como forma de punição ou de compensação, vem mais episódios de compulsão e segue nesse ciclo. Só que a boa notícia é que tem saída, tem solução. E o mais legal de estar falando isso é porque eu já atendi várias pessoas com transtorno de compulsão alimentar e todos foram cases de sucesso. Quando o protocolo para tratamento de compulsão alimentar é bem aplicado, bem acompanhado, quando tem um comprometimento da parte do paciente, não tem por que não dar certo. E se você se identificou com tudo que eu falei aqui sobre compulsão alimentar, calma aí. Isso não é um diagnóstico, hein? Mas é um sinal para você de que talvez seja hora de buscar ajuda. O tratamento da compulsão alimentar envolve psicoterapia, preferencialmente as terapias cognitivas, as terapias de terceira onda, têm grandes evidências de remissão de sintomas, porque ela vai trabalhar justamente os pensamentos, emoções e comportamentos que estão associados a esses episódios. E, em alguns casos, também é muito interessante ter acompanhamento nutricional. Mas é importante que seja feita com um profissional muito bem qualificado, porque se não for, pode ser pior ainda do que não fazer. Precisa ser um profissional da nutrição que tenha conhecimento sobre como funciona o padrão comportamental de uma pessoa com compulsão alimentar, para que não haja julgamentos e concepções errôneas do que é essa complexidade que é o comportamento alimentar com esse viés emocional. Não se esqueça, se você se identificou com o que eu falei aqui, isso não significa que você é fraca, descontrolada, que alguma coisa dentro de você está quebrada. A compulsão alimentar não define quem você é. E você pode sim construir uma relação muito mais leve com a comida. Isso é super possível. Se esse vídeo fez sentido pra você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu solto um vídeo novo toda quinta-feira, todos com a temática de psicologia, sobre transtornos mentais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aqui também de dar um like e de comentar a sua experiência com a comida. Isso apoia muito o meu canal aqui. E é isso. Tchau, tchau!